Irmão e irmã, seja bem-vindo a mais este módulo do curso sobre o Credo Católico. Hoje nós vamos refletir e aprender um pouco sobre o terceiro artigo do Credo, do símbolo da nossa fé, aquilo em que está sintetizada a fé da Igreja e que nós professamos, que nós damos o nosso assentimento e com o qual nós concordamos, desde o nosso batismo, pela fé dos nossos pais e padrinhos, e até a confirmação, quando nós mesmos assumimos que cremos e professamos esta fé. Então, neste artigo, que é o terceiro, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, a Igreja faz uma síntese de toda a sua fé na encarnação do Verbo de Deus e nos mistérios que envolvem esta encarnação. Jesus, como o Padre já havia dito no último módulo, não é só o Senhor do tempo e da história, mas Ele veio até nós, foi pronunciado e foi também dado a conhecer a nós por meio da sua encarnação. Então, nessa frase tão curta, está sintetizado o amor de Deus por nós, que se deu e se entregou, se rebaixou à humanidade e assumiu a humanidade de modo pleno e completo em Jesus, o Filho. Santo Tomás de Aquino diz que este foi um modo com que Deus, sendo e estando junto do Pai, sendo a Trindade, estando unida em perfeita comunhão, alcançou ou criou para que todos fôssemos salvos. Então a encarnação é o modo com que Deus, se abaixando e se inclinando até nós, criou ou estabeleceu para restaurar o que havia sido perdido com a queda pela desobediência de Adão e Eva. Jesus estava com o Pai, ele como Verbo eterno, desde o início, desde sempre, esteve com o Pai. E, num momento, foi dado a conhecer. Santo Tomás de Aquino nos ajuda a compreender isso, dizendo que é como se o Filho fosse uma palavra que estava na mente de Deus, que era conhecido e era também parte de Deus, porque os nossos pensamentos são parte de quem nós somos. Então o Filho era como que um pensamento, estava em Deus, estava com Deus, era o Verbo em Deus e que foi escrito na carne, ou seja, que foi manifesto. Quando nós temos uma palavra na nossa mente, as outras pessoas não podem saber, mas quando nós a escrevemos, os outros podem ver e inclusive tocar. Então Santo Tomás de Aquino ensina que a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, é como se ele tivesse sido escrito na carne, e assim ele pode ser visto e pode ser tocado. É por isso que na Igreja, desde o século VIII, se estabeleceu como verdade de fé que é possível fazer ícones ou imagens ou pinturas do Filho de Deus, de Jesus Cristo, porque ele, sendo homem, é figura humana de Deus para nós. E esta figura humana pode ser representada conforme os dons, os talentos do artista. Então, este Verbo que se encarnou e que está no meio de nós e que é chamado de Senhor, é aquele que veio para a salvação e para a redenção de todo o gênero humano. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 463, diz o seguinte: a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Isto quer dizer que, diferente daqueles que acreditam no Deus único, como os judeus e os islâmicos, nós acreditamos que o próprio Deus se encarnou. Em Cristo, nós contemplamos a face de Deus, que estava velada para toda a humanidade. Então, é em Cristo que nós contemplamos a face de Deus. Pela encarnação dele, nós temos acesso direto a ele. Por isso o apóstolo vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que não só oferece o sacrifício, mas é ele também a vítima e aquele que o oferece. Tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Por isso o artigo diz:
foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem envolve o seio da Virgem Maria, quem o santifica e o fecunda. E nós temos acesso a essa verdade pela ação do Espírito Santo. É isto que o evangelista São João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Isto significa para nós que o conhecimento, a compreensão de que Jesus Cristo é Filho de Deus e também é Deus, só se realiza pela ação do Espírito Santo. Por isso, pelo poder do Espírito Santo. Além disso, é o Espírito quem envolve a Virgem Maria e é por obra dele que Jesus é formado no seio da Virgem. Isso significa que Maria concebeu sem a participação de um homem e que também ela era e é virgem, que ela continuou sendo virgem. O Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 26, nos mostra como estão unidas as missões do Filho e do Espírito Santo, das duas pessoas da Santíssima Trindade que procedem do Pai. Então, este versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de João diz o seguinte: Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Ou seja, o Espírito Santo, que estava presente desde a criação do mundo junto de Deus, e por ele todas as coisas foram criadas para a nossa salvação, como diz o credo niceno-constantinopolitano, Cristo se encarnou. Então o Espírito Santo participa desde a criação do mundo, na sua redenção, estando junto do Filho, e continua a obra de santificação do mundo depois da volta de Jesus ao Pai, na ascensão. Então o Espírito Santo é aquele que está presente em todos os momentos da obra da salvação e da redenção. Ele é o vivificador, como diz o símbolo niceno-constantinopolitano, o credo na sua versão mais comprida. Este Espírito que estava presente na criação, que continua presente na redenção, estende a obra de Jesus Cristo. Por isso, a figura da pessoa de Jesus e do Espírito Santo estão intimamente ligadas na mesma missão, e é isso que o próprio Jesus atesta neste versículo de João. Retomando o fato de que, pelo poder do Espírito Santo, se encarnou no seio da Virgem Maria, nós vamos agora ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 20, quando o anjo diz a José: José, não dispense Maria, porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Então, no capítulo 1 de São Mateus, versículos 18 a 20. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ela em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito quem santifica e fecunda o seio da Virgem. E por isso a Igreja considera a virgindade perpétua de Maria. O que Deus realizou nela, o milagre da encarnação e o milagre do nascimento de Jesus, são operados porque ela, sendo virgem, isto é, pura e completamente disponível a Deus,
pôde corresponder à graça que foi reservada a ela para realizar esta obra. Então, neste versículo, neste artigo do Credo, nós temos um resumo sobre a redenção e sobre a encarnação do Filho de Deus, que nos ajuda a caminhar na fé, acreditando que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, gerado por nós homens e para a nossa salvação. Então, nesta síntese da nossa fé, nós compreendemos que Ele não é só Deus, é também Deus e homem, duas naturezas numa única pessoa, Jesus, o Filho, o Senhor. Que esse mesmo Cristo, encarnado para a nossa salvação, nos ajude a confiar com fé e a caminhar com fé neste tempo de dificuldades e a sermos solidários uns com os outros, porque Ele nos ensinou como sermos verdadeiramente humanos. Que neste curso e durante este tempo de ensino, nós possamos aprender e refletir sobre a nossa fé. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar o Padre Schneider, como ele já disse, para esclarecer estes detalhes da nossa fé que é tão rica, tão bonita, tão fecunda e tão estável, não é? Estabelecida muito antes de nós, para que nós também alcancemos a salvação. Que você fique em paz e que tenha dias de graça e dias muito próximos a nosso Senhor. Até mais, Deus abençoe.